Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal História Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos ao nosso canal História Sem Fronteiras. E hoje nós vamos falar um pouquinho das revoluções que acontecem na Europa durante o século XIX, tudo bem? Partindo dessa imagem aí, de Delacroix, né? Ele faz uma referência às revoluções na Europa, e dentre elas a Revolução Francesa, mas muito cuidado, essa revolução que aparece aqui na imagem não é aquela revolução que você tem lá na queda da Bastilha, não, tá? Essa revolução é a revolução de 1830, uma revolução liberal aqui na França. E veja que a alegoria, né, é uma mulher que está com um barrete na cabeça, que é aquele chapeuzinho revolucionário da revolução. É uma mulher, né, e ela carrega a bandeira da França, né, simbolizando a liberdade, a democracia, contra os governos autoritários, contra os governos tiranos que a França vivenciava naquele momento. Né? Na verdade, se a gente fizer uma análise mais profunda, na verdade, essa alegoria, essa representação de liberdade estaria na cabeça desse jovem aqui que corre pelas ruas. Como um jovem, né, ele imagina o que vem a ser, né, a ideia de liberdade. É engraçado que a palavra, a liberdade, ela é sempre caracterizada, tem uma alegoria sobre a figura da liberdade como uma mulher que vem para libertar, para romper com os grilhões, né, do mundo controlado pelos homens. Isso que é interessante, tudo bem? Bom, vamos avançar aqui então. Senhores, nós temos alguns projetos a pensar aqui. Ó. A primeira situação é, no caso da Europa, né, projetos sociais existentes. Então, quais são os projetos que nós tínhamos naquele momento? Primeiro, o projeto, né, do liberalismo, que é contrário, né, ao absolutismo. Eles defendem o governo burguês. Livre concorrência, Adam Smith, né, livre mercado. Bom, em contrapartida, nós temos os nacionalistas, que procurou reunir o quê? Procurou unir politicamente a população, a sua origem e a sua cultura. Quer dizer, não é que eles defendem o absolutismo, mas defendem uma monarquia tradicional. Isso aí eles vão defender sim. Tá? Então, por isso que muito nacionalistas acabavam, no caso da França, pós Napoleão Bonaparte, né, alguns acabavam defendendo a monarquia, mas no parâmetro bonapartista. E os socialistas, esses que pregavam a igualdade social, econômica e reformas generalizadas, gerais, sem ficar nada para trás, uma reforma transformadora. Então, eu tenho liberalismo de caráter burguês, nacionalista, que procura garantir as origens da população, né, as origens culturais, tenta unir a população, e os socialistas, que são um movimento operário, trabalhador, reformista, radical. Tudo bem? Bom, continuando a nossa situação aqui, eu tenho alguns casos do nacionalismo. Né? Olha só, o nacionalismo apresenta uma definição política mais abrangente, né? Em defesa dos interesses da nação, antes de qualquer outro interesse, sobretudo a preservação de suas entidades políticas, então, no caso, defender se é um país monárquico, então defender a monarquia, mas com parâmetros, né, liberais, uma monarquia, né, constitucional, né, garantir aí a sua cultura, a sua língua, né, contra qualquer projeto que vá destruir ou que vai mudar a identidade daquela nação. Então, preste atenção, esse nacionalismo pregado no século XIX na Europa é um pouco diferente do nacionalismo do século XX na Europa, que vai dar origem aos estados totalitários. Se você fala para mim, olha, o princípio está aqui no século XIX, eu concordo com você, tudo bem? Agora, a identidade nacional, a mesma língua, a mesma cultura, né, os mesmos costumes, a ideia de um território mais amplo, né, em que, lógico, esse território ele só é amplo porque quem faz parte de toda a comunidade tem os mesmos costumes e os mesmos valores.
E isso eu concordo com você. O princípio começa aqui nessa Europa do século XIX, mas que lá no século XX tem um distanciamento muito amplo. Tá? Outra situação aqui agora é o liberalismo. Bom, o liberalismo, de maneira bem clássica, está em Adam Smith, mas né, eu só citei aqui a questão do John Locke, que baseia aí, né, nas liberdades individuais. O homem, né, ele tem desde a sua origem, a sua liberdade. Todo homem nasce livre, segundo John Locke. Tudo bem? Esse britânico de 1962 a 1704. E ele fala o seguinte: esse é um direito natural do homem, as suas liberdades individuais, né? Tanto no caso econômico, político, religioso, da sua intelectualidade. E o John Locke ele era contra a qualquer forma de governo que caminha para um autoritarismo. Não, ele defende uma espécie de um governo em que todos sejam iguais perante as leis, em que até mesmo o presidente, até mesmo o rei, caso cometa qualquer ato de infração contra a população, deveria ser punido como qualquer outro cidadão. Tudo bem? Porque isso é uma questão de lei, uma questão constitucional. Tudo bem? E que isso fosse, né, fazer parte de um governo, né, em que tivesse todo um aparato político, toda uma coesão e uma coerência nesse governo. Tudo bem? Bom, liberalismo também, segundo Locke, né, baseia na defesa em algumas situações, da intransigência da liberdade individual, né? Então ele vai acabar sendo contra algumas posições aí que venham a ser contrário, né, a essas liberdades. Então o John Locke, na sua essência política, ele garante as liberdades, né, ele defende as liberdades e contra qualquer atitude do governo, né, que venha impedir essas liberdades, que venha essa intransigência. Bom, continuando aqui, já o socialismo, ele é muito mais amplo, né? Porque eu tenho um socialismo científico de Karl Marx e Engels, eu tenho um socialismo utópico dos franceses, Charles Fourier, do britânico Robert Owen, e eu tenho Saint-Simon, né, também lá na França, e eu tenho também uma espécie de uma solidariedade. Alguns vão pejorativamente falar de socialismo cristão, mas não tem como, né? Esse socialismo ser cristão, não tem como isso. Mas de uma solidariedade, né, do Rerum Novarum, do Papa Leão X, né, lá por volta do final do século XIX. Mas isso é mais para o campo filantrópico. É uma crítica ao consumismo, mas também uma crítica ao materialismo científico de Karl Marx. No caso do socialismo, de maneira bem clássica, né, as diferentes teorias socialistas surgem aí, mas, de maneira geral, o que eles querem combater? As desigualdades sociais, a opressão que os homens sofriam em relação aos patrões dos empregados, né, que os empregados sofriam essas opressões, alta carga de trabalho, né, exploração no trabalho, baixo salário, a não remuneração, algum tipo de acidente de trabalho. Então, todos esses desconfortos que os trabalhadores vivenciavam, baixo salário, tudo isso é combustível para o socialismo, independentemente das vertentes do socialismo. Deixa bem claro, o socialismo, de maneira ampla, defende uma igualdade social. Isso não tem como negar. Isso é socialismo, tudo bem? Uma igualdade social, uma igualdade econômica, uma igualdade jurídica. Tá? Bom, as revoluções do século XIX, de 1830, 1848, né, elas são né, ela tem os seus antecedentes ali, ela acaba combatendo algumas propostas bonapartistas, isso sim, né, é uma reação contra o governo de Napoleão Bonaparte, ou o legado que ele deixou. Após as guerras do século, as guerras napoleônicas, melhor dizendo, após o Congresso de Viena, com a Santa Aliança, né? Esses movimentos, eles acabam, de uma certa maneira, criticando, né, essa postura bonapartista. Eles propõem o retorno do absolutismo na Europa. E isso acaba flamejando a ideia de
recolonizar as colônias da América Espanhola e na América Portuguesa. E isso é um problema, né? A América, no caso, assim que ocorrem as revoluções napoleônicas, ela favorece a libertação das colônias hispânicas americanas e a luso-americana também. Bom, aqui você está vendo aqui o brasão das famílias, né? A flor de lis típica da família real francesa, né? Esse é o brasão da família dos Artois, né, da França, do Conde de Artois, irmão do rei, tudo bem? Né, os ultra-realistas. Assim que ocorre o fim da Guerra Napoleônica, né, em 1815, em 1816, Congresso de Viena, ali, 1816, 1516, vai aderir na França o retorno da monarquia, né, e sob a liderança ali do Conde de Artois, onde vai dar origem, né, ao que nós chamamos de Luís XVIII, tudo bem? Depois nós vamos ter um outro governante, chamado de Carlos X também, nós vamos chegar nele agora. Os liberais ou independentes, liderados ali pelo comandante Lafayette, formado por um chamado de republicanos e bonapartistas, queriam ali preservar as conquistas revolucionárias. Lembrando que o comandante Lafayette, né, somou as tropas americanas, né, é um reforço francês. Olha que loucura, né? Naquela época, em 1777, mais ou menos, 76, 77, o governo francês, que ainda era absolutista, manda tropas francesas ao comando de comandante Lafayette para apoiar os americanos na independência dos Estados Unidos, para apoiar George Washington, e assim, né, mandando as tropas francesas, era uma resposta à derrota francesa pelos britânicos na Guerra de 7 Anos. Bom, aqui nós temos aqui um outro representante também constitucionalista que defendia, né, a aplicação da Constituição napoleônica, liderado por Bison. E aqui nós temos, né, Luís XVIII, né, que que foi coroado naquele momento, e ele vai governar até por volta de 1823, mais ou menos 24, quando o seu irmão assume, né, o ex-conde de Artois, assume o controle da França, dando origem ao Carlos X, né? Um governo extremamente absolutista, autoritário na França, e isso vai gerar uma insatisfação muito grande, né? Bom, o governo de Carlos X aprova a lei que previa a indenização para os nobres que tiveram seus bens confiscados, olha só, totalmente, né, absolutista, né, no processo revolucionário. Essa lei foi aprovada e punia com pena de morte, né, a profanação à Igreja Católica. Em 1830, a Câmara dos Deputados ali da França, tanto a Câmara Alta quanto a Câmara Baixa, né, Câmara Alta dos Senadores, Câmara Baixa dos Deputados, reagiram, né, ao governo de Carlos X e vai promover uma rebelião, uma revolução, né, na França, porque o rei vai tentar, ele decretou leis que impediam a liberdade de imprensa, ele mandou fechar a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores e vai convocar novas eleições. E isso vai gerar uma insatisfação ali no grupo dos políticos franceses. Em reação a isso, a população, né, mais esses políticos, mais o exército, né, tenta prender o Carlos X. Carlos X foge, né, da França, ele foge da França, e esse movimento aí vai ser 3 dias de luta em toda a França, né, em toda Paris, e isso vai dar a vitória ao movimento revolucionário, e no poder vai ser colocado um outro cidadão chamado de Luís Filipe de Orleans, conhecido como o rei burguês mais moderado, né? Os republicanos, apesar do apoio popular, não tinham apoio da burguesia, que preferiam a monarquia constitucional do que uma república democrática. Então, olha só, que loucura, né? Adota-se, então, em julho de 1830, uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar, com o cargo de primeiro-ministro,
e assim dá uma maneira de governar essa França, que é o rei Luís Felipe de Orleans. Bom, o seu governo vai ser um governo burguês, né, para atender ao caráter burguês de Estado, mas quando chega em 1848, nós já temos ali alguns desgastes, não só na França, mas em toda a Europa. Entre 1946 e 1948, a Europa teve uma péssima colheita, isso vai gerar uma grande fome, uma elevação dos preços dos produtos, né, principalmente de origem agrícola, uma redução do poder de compra, então, ou seja, os salários ficaram baixos, o preço dos alimentos alto, a inflação. Gente, isso são vetores contrários. Isso gera uma revolta. Pensa, eu já ganho um pouco, meu salário já não dá para comprar muita coisa, porque o preço está muito caro. E por que o preço está caro? Porque teve uma seca. E se teve uma seca, como que vai ter alimento para todas as pessoas? Então vai gerar uma revolta generalizada em toda a Europa. A situação, né, nesse período vai ficando cada vez mais, porque gera um empobrecimento da população, né, uma queda nos produtos industrializados, né, como os tecidos, que por sua vez aí fizeram, né, que as fábricas, né, dispensassem mais empregados, porque não conseguia manter os empregados na fábrica devido a uma queda de produção, não só de produtos, mas uma queda de consumo, porque não tem mercado consumidor, porque não tem gente recebendo adequadamente para comprar a mercadoria. Então veja o caos generalizado. Então eu tenho queda na produção de alimentos, aumento do preço, queda no consumo, porque a pessoa não consegue comprar porque os preços estão muito elevados por causa da inflação. Se as pessoas não conseguem comprar, os patrões vão ter que mandar a gente, os patrões das fábricas, vão ter que mandar a gente embora porque não consegue bancar todo aquele número de funcionários. Vai aumentar o número de desemprego. Aí é o caos do caos. Porque eu já tenho uma galera que já está em crise, que já está empregado, mas que está em crise porque o preço do alimento aumentou. Os donos das fábricas mandam gente embora porque não tem a sua lucratividade adequada e não consegue manter o quadro de funcionários. Então vai aumentar mais ainda o grau de desemprego naquele país, na França. Então isso é um caos generalizado, não tem mais o que fazer. Os salários foram reduzidos em migalhas, sem poder de compra, a indústria vai ter que fechar, ela já estava numa superprodução e, no geral, uma estagnação geral, uma crise geral de governo. Isso não é só apenas na França, mas vai tomar a Alemanha, né, que era o Império Prussiano naquele momento, e outras regiões, né? Bom, o regime de Luiz Bonaparte, né, vai sofrer uma crise econômica muito grande. O regime, né, só favorecia, esse governo só atendia a burguesia, não atendia as classes mais populares. E, bom, era preciso fazer algum tipo de reforma. Ele fez muita pouca coisa durante seu governo, né? Ele ampliou o poder de voto, mas não adianta você votar em alguma lei que não te beneficia no sentido de alimentação, sobrevivência e qualidade de vida. É um problema. Decretou a liberdade de imprensa, isso que é um problema também, porque se ele dá a liberdade de imprensa, aí que a imprensa vai cair matando o governo dele, e aumentou o poder da Guarda Nacional para impedir as revoltas, né, populares em Paris e nas regiões vizinhas. Olha, gente, isso aí é um problema muito sério, porque vai formar, então, três tipos de partidos, de organizações. De um lado, aqueles que defendiam, né, um verdadeiro governo liderado pelos Bourbons, né, ou seja, da antiga família real francesa, os bonapartistas, né, que apoiavam Luís Bonaparte para assumir o governo, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, e os orleanistas, que defendiam ainda a permanência da família de Orleans no governo da França. Bom, outra coisa que vai favorecer, não só, que vai inflamar essas revoluções, né, é o socialismo. O socialismo, ele vai apresentar a resposta para o problema. Falar, olha, vocês estão sem roupa, sem alimentos, né? Vocês estão vivendo uma miséria, sem sombra de dúvida. Todo mundo aqui é igual, porque todo mundo está pobre, todo mundo está na miséria. Então, gente, aqui nós vamos sustentar e apoiar um governo que nos oprime. Vamos aderir ao socialismo. Vamos criar um Estado que seja igual para todos. Vamos criar um governo que todos sejam beneficiados.
E aí é nessa hora que o socialismo ganha força. E aí o Karl Marx, né, ali de um bar, de uma pub, fica observando aquela população e vai redigindo ali a sua carta, né, que é o Manifesto Comunista de 1848. Né? E ele ali naqueles bares operários, ele mais o Engels, né, vai tramando ali toda essa situação. Então a França, né, vai dar a resposta para a Revolução de 1848, que é a Primavera dos Povos, né, os movimentos socialistas e as revoltas tomam de forma generalizada toda a Europa. Né? A Revolução instaurou-se na chamada Segunda República. Até então, deixa bem claro para vocês, proclamou-se uma Primeira República lá na Revolução Francesa, lá no comecinho. Depois veio Bonaparte, com o Império Bonapartista. Depois veio a monarquia absolutista, né? E essa monarquia vai até 1848. Depois se proclama como a França, como o Luís de Orleans, né? Luís Filipe de Orleans, ele tem que fugir da França para não ser morto também. Então acaba criando uma nova, e a França entra numa crise geral, proclama-se uma segunda república na França, liderada por Luís Bonaparte. Então, de um lado eu tenho ali, ó, como que isso aconteceu? Bom, primeiro proclama-se uma república e vai ter uma união entre, olha que loucura, entre os republicanos liberais e socialistas. De um lado eu tenho Lamartine, né, que é republicano, e o socialista, né, os três ali, Louis Blanc, presta atenção nesse nome, para ser importante lá na frente, Alphonse Blanc, né, Blanc e Landry Roland, que são esses caras aí que vão liderar o movimento socialista nas suas vertentes francesas, mas vão liderar aí. E o Lamartine, né, o Lamartine, que vai, que vai liderar aí a segunda revolução, a segunda República Francesa. Bom, nesse governo provisório, nessa República Francesa, né, composta aí por 5 moderados e 2 independentes aí, dos partidos radicais e dos socialistas também, e o que eles vão criar nesse governo? Primeira situação, eles vão criar uma chamada emprego para a população. Eles vão criar, como assim? É um emprego, né, eles vão criar fábricas estatais, oficinas nacionais estatais, e aí vão dar emprego para as pessoas que estão desempregadas. E nessas fábricas vai ter todo tipo de trabalho. Isso era uma maneira de garantir emprego e salário para a população. Então, o Estado cria empresas para manter o mínimo de organização social na França. Isso para evitar maior ainda uma revolução. Mas isso não vai adiantar, porque essas estatais não vai suprir as necessidades dos trabalhadores. Né? E aí essa revolução, pelo menos essa segunda Revolução Francesa, ela vai aderir o sufrágio universal masculino, deixa bem claro, tá? Então voto para todos os homens, independentemente da situação financeira, tá? Restabeleceu as liberdades de imprensa, a associação, né, concedeu a anistia aos presos políticos, né, liberdade de imprensa e de associação, melhor dizendo, tá? Então você poderia formar esses sindicatos, os líderes sindicais e de associações voltariam a ser livres, deu a anistia aos presos políticos, legitimou-se os direitos aí, né, garantiu o direito de greve à população, e aonde tinha colônia francesa foi abolida a escravidão. A burguesia unida, né, internamente no âmbito da sua própria classe, dos seus próprios interesses burgueses, e no campo externo nós vamos ver aí setores mais reacionários. Né? Então, nas eleições de abril de 48, né, venceu aí, né, iniciou a interrupção na trajetória à esquerda, tudo bem, que a revolução tomara. Então, presta atenção, de certa maneira, essa revolução de caráter burguês teria alguma proposta de esquerda, né, alguma proposta revolucionária para atender as classes mais pobres. No final dessa república ali de 48 para 49, ela vai retomando aos poucos as decisões de caráter burguês. E aí a Revolução de Junho representa um momento crucial na história da luta de classe trabalhador, um momento em que se operou uma grande virada, uma grande mudança. Por quê? Porque naquele momento, galerinha, né, naquele momento estava ali, né,
nasciam ali novas classes sociais de uma ordem industrial. E aí esse é o chamado operário. E aí o operário, o trabalhador, ele percebe que ele unido, ele é muito mais forte do que o patrão dele. Por isso que vai surgir nessa Europa, nesse momento que o Marx escreve, né, no seu livro, Manifesto Comunista, ele pega e fala: trabalhadores do mundo inteiro, univos. Então é aí que a gente começa a perceber que o trabalhador vai tomando a consciência de que ele unido ele é muito mais forte. Lembrando que o movimento operário ele é muito mais antigo. Lá na Inglaterra, ó, desde o início do século XIX, tá? O movimento do ludismo, né? Need Lud. Então, a quebra das máquinas, formação dos sindicatos lá na Inglaterra. Então, isso é muito mais antigo, tudo bem? Bom, continuando aqui, né, vai se formar, então já tinha uma assembleia, mas vai organizar ali uma assembleia, né, constitucional, uma assembleia, né, dos deputados da Câmara Alta e Câmara Baixa, concedeu poderes excepcionais ao general Cavagnat, tudo bem? Cavagnat, que, comandando o exército, né, matou cerca de 16 mil revolucionários operários. Outros 4 mil foram banidos, foram expulsos da França. E aí estabelece o fim desses movimentos revolucionários operários na França, que é fruto, né, da Primavera dos Povos, e vai estabelecer de fato uma república francesa, uma república, né, burguesa, moderada, alinhou-se ao setor da direita, preferia né, admitir que as pressões vindas da população das câmaras mais baixas, situação mais baixa, e esse governo de caráter burguês ele vai ser muito mais reacionário, muito mais autoritário, né, do que os outros governos aí. As eleições, então, levaram, né, de 48 para 49, um novo presidente da República, liderado por Luiz Bonaparte, né, apoiado pelos bonapartistas. E durante seu governo, né, que vai ser ali 4 anos, ele imitou o seu tio. Né? Como assim? Ele vai governar durante 4 anos, até 52, só que em 51, cara, ele dá um golpe. Ele dá um golpe na França, cria um consulado na França, porque ele tinha apoio popular, e em 52 ele vai voltar para a França o Império Francês. Olha que loucura. E vai aderir ao que nós chamamos de Segundo Império Francês, e ele vai receber o título de Napoleão III. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Beleza, galera? Um forte abraço, então, a todos vocês, aos meninos e meninas, aos moços e rapazes, né, a todos vocês que nos acompanham aí. E na próxima aula a gente finaliza, né, o nosso materialzinho. Galerinha, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.